Glória a Deus. Pediria que todos os irmãos que estão andando encontrem o seu assento e vamos evitar agora toda conversa, porque num auditório tão grande como esse, quem conversa vai ter a sua conversa multiplicada aí por 10, 20, 50, 100. Gostaria então que você se assentasse. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí e vamos orar mais uma vez. E você vai apresentar toda a sinceridade do seu coração nesse momento diante de Jesus. Fala para Ele o tanto que você deseja ouvir a voz e ver a sua face nessa manhã. Pede isso para Deus. Fala: Senhor, eu desejo tanto ver a tua face, ouvir a tua voz, que a tua palavra, Senhor, possa queimar no meu coração. Abra a sua boca. Gostaria de ouvir agora a voz de todo o povo de Deus aqui orando. Abra a sua boca. Ore por si, ore pelo seu vizinho, pelos irmãos da sua família, da sua célula, da sua igreja. Peça que o Espírito Santo se derrame sobre nós, através da sua palavra, através da sua presença. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos que a tua doce, preciosa, maravilhosa palavra, cheia de inspiração, de vida, de graça, meu Deus, possa se manifestar agora. Fala conosco, faz-nos ouvir a tua voz. Não nos interessa a voz do homem, faz-nos ouvir a tua voz. Não nos interessa a imagem do homem, queremos ver a tua face, perceber a tua presença. Nós te damos, Senhor, a primazia, e a nossa expectativa está nisso, em receber pão do céu, como povo teu, como ovelhas do teu pastoreio, como filhos e filhas da tua casa. No nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém? Estamos falando sobre a construção da unidade. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em João 17. Vamos continuar naquela semana que eu disse ontem que foi uma semana da síndrome bipolar, do transtorno bipolar coletivo daquela multidão. Nós estamos na última semana de Jesus. Nós estamos aqui na Páscoa. Hoje nós estamos na Páscoa, aqui, São Paulo, 2016. E nos textos que nós lemos ontem e hoje, a realidade era essa: momento da Páscoa, desfecho final. Tudo está terminando. Ministério terreno de Jesus acabando no desfecho final. Últimos dias, momentos finais. E João 17, desde lá o capítulo 14 de João, portanto, mais de 30% do Evangelho de João inteiro, 30%, se dedica exclusivamente a esses últimos momentos de Jesus. E antes de nós lermos o texto de João 17, me pediram para fazer menção que estão participando da nossa conferência pela internet, online, a igreja de Bruxelas, várias igrejas no Peru, nos Estados Unidos, no Zâmbia, em Portugal, na França, Espanha, Alemanha, Moçambique, aqui no Brasil, em Minas Gerais,
em Ribeirão Preto, Goiânia, Santos, Rio de Janeiro, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Campinas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Taubaté e Limeira. Taubaté e Limeira foram promovidos ao status de Estado do Brasil. Deus abençoe os irmãos que nos veem, que participam da conferência online. Glória a Deus. João 17, nós vamos ver o verso 1 e depois o verso, dos versos 26, melhor, do 20 ao 26. Me acompanhe. Tem muita gente andando, especialmente lá atrás. Eu pediria que os irmãos se assentassem, ok? Não quero ver ninguém andando. Por favor. João 17:1, a escritura diz: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Depois do momento da celebração, da festa, do espetáculo da entrada triunfal, dos confetes, dos ramos de folhas cortadas, da multidão jogando as roupas no chão, de Jerusalém imobilizada, a cidade inteira envolvida na expectativa de receber aquele que seria o Messias, daquele que estava marcando a história daquela região toda, com uma expectativa imensa de mudança de tempos, de mudança de rumo, de mudança na política, de mudança na condição de vida das pessoas, de mudança espiritual, de mudança religiosa. Jesus vinha com essa carga de expectativas monumental sobre ele. E Deus quis isso. Deus deu corda para isso. Deus não evitou isso. Deus entrou na festa. Deus permitiu essa celebração pública, exagerada, grande, enorme. Essa manifestação, esse espetáculo de frisson coletivo. Jesus, o profeta da Galileia, está chegando. Festa. Deus quis isso. Deus permitiu que a coisa fosse para o extremo do possível dessa festa. Naqueles dias não havia muita coisa de novidade. O Império Romano dominava a região. Havia 3 governos paralelos: o governo religioso, o governo romano, o governo civil local. E não havia grandes novidades. João tinha morrido. Todo aquele movimento de ministério de João, preparando o caminho, anunciando a vinda do Messias, passara. E agora chega Jesus, e é uma festa. E no contexto dessa última semana, a caminhar para a Páscoa, Jesus diz: Pai, é chegada a minha hora. Em outras palavras, nós vamos para o desfecho. Tudo foi preparado para esse momento. A história da redenção, pelas páginas da Bíblia, preparou este momento. Esses 3 anos de trabalho pesado, de renúncia, de um estilo de vida difícil, limitado, espartano, do ponto de vista de disciplina, de horário, de não ter nada guardado para ele próprio, em que o povo sempre invadia a privacidade de Jesus. Não tem um lugar fixo. É um ministério extremamente cansativo, levado ao último grau de estresse. E agora aquilo que Jesus anunciara para os discípulos, e você vê nos outros evangelhos, que era necessário que o Filho do Homem fosse traído, morresse,
dessa sua vida. Ele já vinha falando isso para os discípulos, e agora ele diz: Pai, uma coisa é a festa, a outra coisa é o desfecho. Eu caminho para o momento de ser trucidado, triturado, brutalizado, emocionalmente, fisicamente. Eu estou aqui para o desfecho, para o momento de ser extremamente e cruelmente pisado, rejeitado, maltratado. E isso também vai ser um espetáculo. Do mesmo jeito que foi o espetáculo da entrada triunfal, todo mundo aplaudindo, chegou o Messias, olha aí o profeta de Nazaré, oba, manifestação pública. Vai ser também um espetáculo com participação pública de Jerusalém inteira, o desfecho final. E aí Jesus ora, no verso 1: é chegada a minha hora. Verso 20, no contexto de é chegada a minha hora, a cruz, a morte, o sacrifício em último grau, em último nível, no nível mais profundo, dolorido, terrível, na entrega final, última. Ele liga então uma coisa com a outra. Ele diz no verso 20: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra haverão de crer em mim. Diga: eu faço parte dessa oração. Jesus estava incluindo você. Você pode colocar o seu nome aí. Jesus estava orando por você neste momento. Não rogo apenas por estes aqui que estão aqui em Jerusalém, mas eu rogo também por aqueles lá de São Paulo, 2016. Eu rogo por aqueles de Bruxelas, do Peru, dos Estados Unidos, do Zâmbia, da Portugal, de França, da Espanha, da Alemanha, do Moçambique, Ribeirão Preto, Goiânia, Santos, Rio de Janeiro, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Campinas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Taubaté, Limeira. Eu rogo por aqueles. Diga: eu. Diga: eu. Jesus pegou você e colocou naquele espetáculo que estava para acontecer. Ele fez um vínculo, ligou você, amarrou você nisso. Está aqui. Verso 21: para que todos sejam um. O senhor não vai orar para minha célula multiplicar? Não vai orar para a igreja de Jundiaí comprar o terreno e construir o prédio? O senhor não vai orar para mais uma igreja ser plantada no Paquistão? O senhor não vai orar por recursos financeiros para Londres? O senhor não vai orar para a igreja de São Paulo prosperar e multiplicar? O senhor não vai orar por milagres? No momento final, no momento mais importante, o momento da propaganda que vai ficar registrado na Escritura Sagrada para os milênios que virão, a menção que o Senhor faz é de quê? De unidade. O Senhor está ligando ao teu sacrifício último uma questão: unidade. Porque é disso que depende todo o resto: crescimento, multiplicação, milagre, salvação, conversão, ação de Deus, recurso financeiro, vida, fruto, graça, avanço. É disso. Jesus faz um link então com a morte, com o sacrifício último e unidade. E ele continua: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu dentro de ti, que também eles sejam um dentro de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então quer dizer que o mundo vai crer quando perceber esse nível de realidade, que existe unidade entre nós. Não é só porque vai ser bom testemunho para o mundo, é porque isso aqui tem algum
poder espiritual para quebrar resistências. É porque isso aqui tem efeitos que vão além da minha e da sua compreensão prática, objetiva. É porque isso vai além do princípio de unidade que é dito e ensinado nos princípios e nos livros de liderança. É mais do que essa coisa natural. Há uma consequência prática. A unidade vai produzir a salvação do mundo. Verso 22: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. Em outras palavras, a minha glória, o meu espírito, a minha unção, a minha vida, o meu poder é dado para você, para o crente de hoje, para o crente daquela época, para que como resultado, você e eu sejamos um. Você e o seu marido, a sua esposa sejam um. Você e a sua célula sejam um. A sua célula e a sua rede sejam um. Você que é líder de célula e o seu discipulador sejam um. O discipulador e o obreiro sejam um. O obreiro com os outros obreiros sejam um. Os obreiros com o pastor auxiliar sejam um. Os pastores sejam um. As nossas igrejas sejamos um. As igrejas na vinha sejamos um. Por conta disso, para isso eu dei-lhes a minha glória. Verso 23: eu neles, tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me deste, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Espera lá, quer dizer que esse propósito todo é para que haja neles um tipo de amor, que é o mesmo amor de Deus. É esse amor que gera a realidade da unidade. Diga: o tipo de amor segundo Deus. Pode dizer? Repita: o tipo de amor segundo Deus. Fala para o seu vizinho: o tipo de amor segundo Deus. Então nós temos uma coisa importante aqui para concluir. Já temos conclusões baseadas nesse texto. Olha aqui: comunhão é muito bom, festa é muito bom, celebração é muito bom. Uma conferência pública dessa, com a mobilização desta, com esse envolvimento apaixonado seu, deste tipo, é muito bom. Conversava ontem com o pastor Wilson da necessidade que nós temos desse tipo de celebração. Fazemos isso. Primeira conferência que nós tivemos na Semana Santa, nós fizemos na Armênia, na Semana Santa do ano 2000. Quantos estavam lá? Levanta a mão. Você que é privilegiado de estar naquela conferência. Pregou João Martins, Christy Moore, pastora Luiz. Enfim, por que é importante? Porque esse senso de corpo, de unidade, de participação em alguma coisa maior, a oportunidade de dar uma direção profética, uma direção como essa, de unidade, que está sendo dada para todo o nosso povo, de uma vez só, é fundamental. Mas deixa eu te falar, não é isso que produz unidade. Alô? Não é uma conferência dessa que produz unidade. Você vir, pagar, sentir, celebrar, louvar, ofertar, ir embora para casa. Não é festa, não é celebração, não é movimento. Essa é a parte gostosa, alegre, festiva.
o que lançou base para a unidade da igreja, base para a edificação, não é a festa, ou não foi a festa e não é a festa. Sabe o que é que levou a construção prática, objetiva da unidade? Foi a mais absoluta desgraça, com cruel humilhação pública e muito sangue. Foi o espetáculo público deprimente, com direito a um sangrento e chocante sacrifício com cores vivas. A cruz foi o contraponto, foi o oposto daquele espetáculo festivo da entrada triunfal. A cruz também foi um espetáculo público deprimente. Ei, o Messias, ei, que ele vai chegar. Olha aí o profeta Jesus da Galiléia. Quantos milagres! Eu conheço um cego que foi curado, eu conheço um morto que ele ressuscitou. Eu conheço 10 leprosos que ele curou. Eu conheço como ele multiplicou pão. Eu comi do pão, eu estava lá, eu vi os milagres, eu conheço as histórias, eu sou da família. Eu fui na casa do Lázaro, eu vi o Lázaro defunto fedendo. Eu estava lá e vi Lázaro saindo da toca. Eu participei. Esse Jesus, que foi alvo então da celebração e da recepção festiva, agora, no oposto absoluto, ele também é protagonista de um espetáculo grotesco, com envolvimento do populacho, todo mundo ali, exposto diante da população inteira, a passar pelas ruas, costurando as vielas de Jerusalém. E aí chega Jesus ali, desfigurado, destruído, detonado, seu corpo sangrento, horrível, rejeitado, e todo o povo participa. É um teatro público. Eu vou te falar, a unidade acontece, olha aqui, na morte, não é na festa. A unidade acontece no sacrifício, na entrega. Você não demonstra o seu amor na festa, você demonstra o seu amor no sacrifício. Como é que você demonstra o seu amor pelos seus filhos? No sacrifício do trabalho, do investimento, da perseverança, do cuidado, da presença ativa, consciente, deliberada na vida escolar, na saúde do seu filho, no desenvolvimento dele, etapa por etapa, fase por fase. Como é que você determina, como é que você expressa o tal amor sobre o qual Jesus acabou de falar, morrendo? Deixa eu te falar, aquilo pelo que você se importa, olha para mim, você vai ser disposto a morrer por isso. E quando eu falo da morte aqui, a morte é um princípio. Não é necessariamente você ir para a mesma cruz, para o mesmo calvário, para o mesmo tipo de experiência objetiva de Jesus, de ser escorraçado, de apanhar, de ter açoites, de ser perfurado fisicamente. Eu estou falando do princípio. Você, aquilo que você ama, você se dispõe a morrer por isso. Aquilo que vale a pena, você entra no princípio da morte por isso. Se você ama alguém, você vai jejuar por essa pessoa, isso é entrar no princípio da morte. Se você ama alguém, você vai orar por essa pessoa de maneira consistente, 1, 2, 3, 7 vezes, 10 vezes. Se você ama a sua família, você vai se gastar por ela, simples assim. Você vai entrar no princípio da morte por aquilo que você atribui valor, preciosidade, nobreza, importância. Se você ama a célula e você é anfitrião, você vai morrer pela célula. Você vai suportar certos desconfortos.
de ter gente invadindo a sua privacidade uma vez por semana. É deliberado, é uma morte calculada, é uma morte deliberada, planejada, antecipada. É não reclamar porque o povo suja o banheiro, estraga o sofá, joga comida no chão, joga café na samambaia. Que menino catarrento senta na sua cama. E daí? É uma morte calculada. Eu quero isso, então eu não vou reclamar daquilo que eu desejei. Eu vou morrer por aquilo que eu amo. Se você é um líder de célula, eu vou mobilizar, eu vou envolver a célula para além do dia da reunião, porque eu amo, então eu estou disposto a morrer, a me sacrificar. Unidade só se alcança pelo espetáculo da morte. Vou te falar, os líderes que você mais ama e mais respeita são os líderes que mais morreram por você. Os líderes que mais causaram impacto na sua vida, que você tem na mais alta estima, que se tornaram referencial na sua vida, são as pessoas que amaram você, cuidaram de você, se importaram com você, morreram por você, em alguma medida. Deram, investiram, compartilharam, acompanharam, serviram, foram generosos, ofertaram, trabalharam, ensinaram, aconselharam, discipularam, deram, perseveraram, se abriram para olhar você nos olhos, mais do que comunhão, mais do que churrasco de fim de semana, mais do que oba-oba, mais do que frisson. Você pode caminhar com uma pessoa 10 anos no seu trabalho, essa pessoa vai entrar e vai sair da sua vida sem causar nenhum impacto. Por quê? Porque não houve morte, não houve vínculo causado pelo investimento do princípio da morte. E Jesus então, deliberadamente, parece que é calculado, ele aceita participar do espetáculo da recepção, e agora ele joga o seu corpo, a sua reputação e a sua vida no espetáculo deprimente da cruz, de propósito. Você só vai produzir unidade se você morrer. Vou te falar, não é fácil andar em unidade comigo não, porque eu sou homem. O Wilson e a Zanilda têm pagado um alto preço para andar em unidade comigo. Deus sabe, é difícil. Vou te falar, não é muito fácil andar em unidade com o pastor Aloysio não. Por quê? Porque ele é tão homem, comedor de arroz com feijão, quanto eu e você. E você quer acabar com mistificações e com visões equivocadas das pessoas, caminha com elas. Ao mesmo tempo que esses amados irmãos representam talvez as pessoas mais influentes, mais importantes da minha existência. Por outro lado, o dia a dia, a rotina do dia a dia, tira qualquer glamour. Nós estamos nisso por um propósito, estamos dispostos a entrar em princípios de morte, atitudes de morte, de renúncia, de trabalho, de paciência, de perseverança, de aguentar coisas. Esse é o princípio da morte. Você só anda em unidade se você morre. Fala para o seu vizinho, você só anda em unidade se você morre. Não tem unidade sem morte. Esquece, isso é festa fajuta. Unidade que é só oba-oba, unidade que é só conversa jogada fora, unidade que é só trio elétrico, não é tão diferente do carnaval. Unidade vai cobrar preço do princípio de morte aplicado na sua vida. E sabe o que? Você vai constranger as pessoas quando você morre por elas,
Por isso a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É constrangedor alguém morrer por nós, Calixto. É constrangedor alguém nos amar de graça. Quanto custa? Custa nada. O que você vai querer de volta? Quero nada, você é livre, continua sendo livre. Quanto tem que pagar? Tem que pagar nada, você não me deve nada. É de propósito mesmo, eu quero te causar o desconforto de ter morrido por você. Você não está entendendo, mas eu estou prendendo você a mim quando eu morro por você. Você não entendeu? Eu prendo você a mim quando eu te amo. Fala para o seu vizinho, fala para as pessoas com quem você tem alguma liberdade. Eu prendo você a mim quando eu amo você, no princípio da morte. Por que nós prendemos os nossos filhos? Várias vezes eu falei para os meus filhos na época de adolescência, quando alguns deles enfrentavam crises características da adolescência, aquela coisa de chutar o pau da barraca do que tem em casa, do padrão do pai, da mãe, da experiência respirada, repetitiva do pai e da mãe. Uma vez eu falei para o Pedro Rafael, eu falei: escuta, você está querendo estabelecer um sindicato aqui em casa, nós e vocês. Quero te falar que não tem dois lados não, só tem um lado, meu filho. Só tem o seu lado, eu estou do seu lado. Tem sindicato aqui não, nós e eles. Oi, todo mundo do mesmo lado. Numa outra ocasião eu falei para ele, falei: procura. Você não vai encontrar ninguém que te amou mais como o seu pai e a sua mãe. Ninguém. Deixa eu te falar, tem um princípio que nós estamos colocando no ventilador nessa manhã. Eu prendo você quando eu te amo, quando eu te sirvo, quando eu morro por você, quando eu dou o que eu tenho que eu não tenho, quando eu vou para a cruz. E Jesus fez isso, Ele te constrangeu. O que eu mereci? Mereceu nada, trem ruim, coisa ruim. O que eu fiz de bom? Eu era uma pessoa tão nobre que mereceu o inferno. O que eu tinha de bom? Não tinha nada de bom. A minha justiça, diz a Bíblia em Jeremias, trapo de imundícia é o que você tinha. A sua justiça, o seu melhor, a sua ética mais alta, trapo fedorento de imundície, diz a Bíblia. E Ele te amou de graça. Depois que Ele te amou de graça, e você entendeu o amor de graça, e você entendeu o sacrifício dolorido, horrível, sangrento, cruel, deprimente do sacrifício da morte pela graça, o que você disse para Ele ao ser salvo? Não tem para onde ir, ninguém nunca me amou assim. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser responder e oferecer a minha orelha para ser escravo voluntário do teu amor para sempre. Isso é a unidade. A unidade paga a preço de morte, de sangue, de cruz, de trabalho, de investimento. Não é comércio, não é discipular para a pessoa comer na sua mão a partir de agora. Estou te discipulando, viu? Você me causou muito trabalho, mas você tem que vir aqui comer na minha mão, miserável. Isso é comércio, não é amor. Amor genuíno libera as pessoas. Amor genuíno não fica apresentando a dívida. O amor genuíno que produz unidade constrange por si só, pelo fato de ter amado, pelo fato puro de ter morrido, de ter escolhido o sacrifício, a dor, a renúncia, o desconforto, a perda, o investimento de tempo, trabalho, dinheiro, coração, privacidade, perseverança, acesso.
Nós estamos vivendo um momento muito interessante na Via Internacional, porque ao mesmo tempo que nós estamos tocando na África e entrando ali no coração do continente, com muito desafio financeiro, Deus tem nos dado portas abertas em lugares como Paquistão, Nepal, Índia, e as coisas estão acontecendo. Ao mesmo tempo que isso acontece nesses países, nos abrindo portas para lugares onde o Evangelho é perigosamente praticado, é perigosamente proclamado, é perigosamente vivido. Nós estamos plantando uma igreja em Nova York, nos Estados Unidos. Nova York é a cidade mais influente dos Estados Unidos. Também com pouco recurso, não tem dinheiro. Eu decidi não pegar dinheiro da vinha para colocar em Nova York. Eu acho que Deus tem que levantar recursos de outros lados. Recurso da vinha hoje prioritariamente é África, Índia, Paquistão, essas frentes, prioritariamente. Diria que 90% talvez dos recursos vão para essa região. E o meu filho Guilherme foi numa igreja que é considerada uma boa igreja, que tem vida, com uma mocidade vibrante. E o líder daquela mocidade vibrante pregaria num culto sexta-feira passada. E o Guilherme, meu filho, estava lá. E depois ele trouxe o relatório. Ele disse: pai, muito bom, louvor maravilhoso, a palavra maravilhosa, mas eu fiquei chocado com o líder, com o pastor, porque ele saiu de trás das cortinas, pregou, causou um efeito ali, o ministério da palavra, e do mesmo jeito que ele saiu de trás da cortina, ele voltou para de trás da cortina e sumiu. Não tem célula, não tem discipulado, não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem acesso. Deixa eu te falar, você não pode dar acesso a todo mundo. Isso é insano. Jesus nunca deu acesso a todo mundo. Jesus deu acesso deliberado para alguns. Isso é amar no nível de morrer por alguém. Para quem você tem dado acesso? Para quem você tem investido? Por quem você tem amado? Sabe, não há unidade sem o princípio, sem o espetáculo da morte. E aqui um outro ponto importante: Deus também premeditadamente planejou isso. A semana do transtorno bipolar coletivo, Ele planeja jogar para o chão, num desapontamento, numa decepção coletiva. Talvez por isso a reação da multidão foi tão extrema, de um ponto para outro, do extremo ao outro. E aqui eu vou te falar, sabe como que Deus zera o seu marcador para você ficar 100% à mercê do amor dele? Sabe como? Jogando por terra todas as suas expectativas no homem, jogando por terra todas as suas expectativas em pessoas. Esse é o outro lado da história. É cortando, é jogando por terra, é jogando no chão mesmo, para arrebentar toda expectativa natural. É assim que Deus vai mudar o seu paradigma. Como é que você se converteu? Quando você chegou nesse ponto e falou, como a mãe do pastor Roberto Giovanelli, a dona Ana. Dona Ana, uma religiosa sincera, italiana, durante muitos e muitos anos. Dia que ela viu a verdade, ela começou a gritar dentro de casa: fui enganada, fui enganada, fui enganada, fui enganada. Não parava de gritar a mãe do Roberto Giovanelli. Sabe como é que Deus vai trocar o paradigma
sobre o qual você construiu todos os seus sistemas, te decepcionando no último grau com o homem, com as coisas do homem, com o que o homem pode dar, com o que o homem pode fazer, com o que o homem pode oferecer, com o que o homem pode trazer de diferença. É dessa forma que você vai se colocar 100% nos braços de Jesus. E não foi diferente aqui. Jesus então desaponta a todos. Quando eu digo desaponta, porque a expectativa das pessoas era no Jesus humano, no Jesus político, no Jesus líder, no Jesus militar, no Jesus que empunhava a espada, no Jesus que ia libertar a nação de Israel dos romanos, no Jesus que ia dar algum tipo de vida melhor para aquele bando de discípulos. Como eu disse ontem, cada um de nós, cada um de vocês, presta atenção, segue alguém porque tem alguma motivação. Aí agora, sentado me olhando, você tem alguma motivação para seguir alguém. Pode ter um ateu aqui dentro, pode ter gente aqui que nem crê em Deus. Sabe por que você segue quem você segue? Sabe por que você adotou a ideologia que você adotou? Porque você tem expectativas nelas. E essa ideologia vai conduzir todos os seus sistemas de vida, suas prioridades, seus valores, seus comportamentos, os seus amores, a sua disposição de investir tempo, desgaste, trabalho, energia, dinheiro, vida, juventude. E como é que Jesus era o marcador? Fazendo o que ele fez, de um extremo, bum, para o outro, bum. Decepção coletiva. Jesus conseguiu desapontar a todos, a multidão, aos sábios, os estudiosos, os que aguardavam o Messias, os que aguardavam o mover de Deus, os discípulos íntimos e até o bando de Judas. Ele conseguiu uma unanimidade. Depois da cruz não sobra ninguém. Cadê Pedro? Desistiu do ministério. Cadê João? Foi para a vila. Cadê Tiago? Foi pedir umas redes emprestadas e um barco velho, porque eles não tinham mais nada. Cadê o tesoureiro? Enforcou. Cadê aquelas mulheres choraminguentas? Sumiram todas. Cadê a prostituta Madalena, sindicalizada de carteirinha? Está em casa em depressão. Cadê as Marias adoradoras e as Martas trabalhadoras? Estão em casa processando a frustração e o espetáculo deprimente, horrível, que foi vivido coletivamente no fim de semana da Páscoa. Deus só é capaz então de mudar paradigmas zerando o marcador. Sabe quando é que Deus vai produzir unidade entre nós, nesse nível aqui? Quando você não está mais com o seu discipulador, esperando que ele seja, que ele faça, que ele viva, que ele dê, que ele diga, que ele oferte, que ele invista. Todos nós temos que chegar nesse ápice da decepção. Aí você vai ter unidade. Se alguém não decepcionou com você, não está pronto. Se alguém te segue ainda com uma agenda escondida, com expectativas equivocadas, com idealizações tolas e românticas a seu respeito, essa pessoa não é discípulo. Não tem unidade com quem faz idealização boba, tola, infantil a seu respeito.
Nossa, recebi uma carta de um irmão querido, ovelha nossa desde 2000. Ontem à noite aqui me deu um presente e me escreveu uma carta de quanto Deus tem feito na vida dele e tal, uma carta amorosa. E ele falando: pastor, lá naquela época da Vila Mariana eu quase te idolatrava, mas agora não mais. Eu falei: ah, bom, descobriu que eu tenho CC debaixo do braço, descobriu que eu tenho caatinga se eu não tomo banho direito, descobriu que tem sujeira debaixo da unha se a unha não corta, descobriu que tem remela de manhã, descobriu que pessoas normais têm dia que acorda impaciente com a avó atrás do toco. Então larga de ser bobo e larga de idealizar. Vou andar com o pastor Wilson, que ele vai jogar o martelo na água do Jordão e o martelo vai flutuar. Cala a boca que você não sabe o que você está falando. A pastora Zanilda é tão santa que se eu pegar o vestido dela e levar e colocar sobre o corpo inerte de alguém que morreu, vai ressuscitar. Cala a boca que você não sabe o que você está falando. Pode até acontecer, mas não é dessa forma. Se você ainda é daqueles que idealiza, não está pronto o seu discipulado. Se você ainda é dos românticos, se você ainda é daqueles que não entendeu que há um propósito maior, se você é daqueles que ainda não se decepcionou e permaneceu, você não está pronto para a unidade, meu filho. Unidade vai ser uma balela, uma conversa, uma lorota, uma coisa bonitinha dos crentes tolos. Unidade mesmo é quando você conhece todas as falhas do seu líder, e mesmo assim eu estou com ele, eu honro, eu amo, eu sirvo, porque tem um propósito que é maior do que o meu líder. Porque tem um propósito que é maior do que eu. Estou pondo a minha vida para uma coisa transitória, não. Se você está pondo a sua vida para coisas transitórias, você não entendeu a visão ainda. Nós estamos nisso para morrer junto. Alguém vai ser enterrado primeiro. Vamos envelhecer. E uma coisa muito chata é estar exposto publicamente do jeito que a gente está o tempo todo. Eu não posso deixar crescer a minha barba, que eu sofro bullying dos membros da igreja. Essa barba está muito preta. E daí? É claro que está preta, porque eu pinto. Quer o nome da tinta? Eu te dou o nome da tinta. E por que está branca agora? Porque está sem tinta. Olha aí, ó. Coisa chata, a gente não pode nem ter liberdade. Alô? A barba é minha, vai ficar da cor que eu quero. Pastora Zanilda repetiu o vestido no casamento da Cristina. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Se você idealiza de maneira infantil os seus líderes, não está pronto para discipulado e nem para unidade. A unidade é, mesmo que depois de tudo, chegando no ápice, presta atenção, no vértice, depois das decepções, eu vou chegar e vou dizer: para onde irei eu? Só tu tens palavras de vida eterna. Nasci nessa geração, pastor Wilson, cresci em São Paulo, sou daqui, jovem aqui em São Paulo, para colocar minha vida na sua mão. Mesmo com
sua cara muitas vezes irritadiça, de poucos amigos, que eu nunca sei o dia que está celebrando para alegria ou está querendo chutar o meu santo traseiro. Mas apesar disso, conta comigo. Usa o meu potencial. A minha vida está na sua mão para servir a obra do ministério. Eu estou em unidade com você, apesar de eu ser humano e de você ser humano. Fala para o seu vizinho: o verdadeiro desafio da unidade é permanecer além da decepção. Terminando, mas a dispersão, olha para cá de novo, chegou no ponto de todos desistirem. Alguns certamente voltaram para o pecado, outros desistiram dos seus alvos. Aquela foi uma ideia estapafúrdia, absurda. Outros voltaram para o velho estilo de vida, e os discípulos voltaram para a sua velha profissão, significando não sobrou ninguém. Mas isso era o propósito de Deus, porque a única maneira de construir algo definitivo, com raiz e consistência, é morrendo. Então a sua cruz, deixa eu colocar isso no plural, as suas cruzes, vividas no plural, em relação a cada pessoa do seu entorno, vai determinar o nível de consistência real da sua edificação e do seu nível de unidade. Simples assim. O crivo, o diagnóstico é dado por isso. E como expectativa é algo poderosíssimo. Quanto maior a expectativa, mais forte, mais poderosa, mais rápida a mobilização, mas também mais extrema a decepção. A real unidade somente será experimentada na medida da morte que você desejar viver para com seus discípulos. E a unidade será resultado do nível dessa morte e do sacrifício. A ressurreição, olha aqui, não apenas de Jesus, olha aqui, mas dos relacionamentos, todos, agora redimidos numa outra base, olha aqui, só aconteceram após a morte mais cruel. Se você não tem relacionamentos que passaram pelo vértice, pelo ápice, que foram decepcionados e permaneceram, não tem relacionamento realmente estável. Relacionamento estável é quando a esposa, depois da lua de mel, quando o marido, depois da lua de mel, depois de viver 1 ano, 2 anos, 5 anos, descobre que o marido não é perfeito, descobre que a mulher não é perfeita. A verdadeira estabilidade passa pela ressurreição dos relacionamentos. Aí vai ter unidade. E a minha pergunta é: quantos relacionamentos ressurretos você tem? Unidade só acontece nos relacionamentos de ressurreição. Isso é um princípio profundo demais se nós queremos unidade. Se os seus relacionamentos não são relacionamentos de ressurreição, relacionamentos que foram testados nesse nível extremo, não são confiáveis. O povo que está com você é uma turba de interesseiros não testada. Você corre o risco de não ficar ninguém. Ontem nós falamos por que as pessoas nos deixam, e hoje nós estamos completando a história. Se os seus discípulos não passaram por esse nível de decepção e de quebra de idealismos tolos, de idealizações tolas a seu respeito, eles não são relacionamentos ressurretos. Pastor, mas como que eu provoco isso? Vai vivendo, vai indo, vai fundo, foi.
Uma coisa impressionante que acontece na geração de Davi é que aquela turma de valentes permaneceu, mesmo depois do vexame moral público do rei Davi, assassino e adúltero. Todo mundo, oh! Quem dirigia louvor, o suave salmista de Israel, que trazia aquele manto da presença de Deus em Jerusalém, que trazia o fluir da presença de Deus entronizada entre os louvores, aquele homem de coração tão santo, tão doce, tão maravilhoso, assassino e adúltero. O que aconteceu com a equipe de valentes? Permaneceu toda inteira e unida, porque eles entendiam que o propósito era maior do que Davi. Então deixa eu te falar, o propósito de Deus é maior do que eu. Se a sua permanência está baseada no brilhantismo do pastor Aloísio, na inteligência e articulação do pastor Aloísio, na capacidade brilhante de liderança do pastor Aloísio, nos livros maravilhosos produzidos pela Videira e Companhia Limitada, meu filho, você não sabe nem onde seu nariz está. Se você está nessa por conta de tanto que é maravilhoso o seu querido pastor Wilson, os relacionamentos não são relacionamentos de ressurreição. É relacionamento de ressurreição quando você descobre que o pastor Aloísio é cri-cri, que ele é exigente, que às vezes ele é chato, que ele perde a paciência, que o pastor Marcelo é destrambelhado, que o pastor Wilson acorda com a avó atrás do toco, que essa obra é maior do que Davi. E ninguém disse amém, pelo amor de Deus. E o maravilhoso, Deus é incrível. Deus faz uma coisa pública, que foi o extremo da semana, da entrada triunfal em Jerusalém, a morte sangrenta, aquele espetáculo horrível do Calvário. Mas agora a ressurreição dos relacionamentos acontece em escala privada, particular e pessoal, não pública, sem propaganda, longe dos olhos do turbilhão, do populacho. Deixa eu te falar, unidade não acontece com multidão, que tem comportamento de multidão, que é instável como multidão. Unidade acontece no nível pessoal, particular. Os vínculos que você tem com a sua célula, com o anfitrião, com o líder em treinamento, com o líder da célula, com o seu discipulador, com as pessoas que você ama, serve, acompanha, discipula, na sua rede, com o seu obreiro, com o seu pastor de rede. Então algo é público, mas a unidade vai ser costurada no nível particular, pessoal, em que Jesus começa a mandar recados. Todo mundo abandonou, não tem ninguém mais, acabou tudo. Quem aparece? A mulherada. Para fazer o quê? Para jogar perfume no que estava supostamente fedendo. Ah, vamos lá jogar um perfume, né? Quem vai? Não tem nenhum homem, nenhum discípulo. Foi as Marias. Maria Madalena, a Maria vai com as outras, as Marias todas. E chega lá, Jesus começa a mandar recado: ide adiante de mim e diga aos meus discípulos, e a Pedro, e ao Jaime, e ao Tiago, e ao Flávio, e ao Tomás, e a Ana Maria, e a Teresa, e a Cristiane, e ao João, e ao Gilberto, ao Roberto, ao Henrique. Vai lá
Fala para ele que eu vou estar aqui esperando por ele, para uma conversa pessoal, particular e íntima. Aí tem unidade. Quantos querem viver essa experiência, entendendo que isso é um processo, entendendo que é um chamado sublime para a vida inteira? Gostaria que você ficasse de pé, enquanto a equipe de louvor se apresenta aqui. Feche seus olhos, esse é um momento solene. Quais foram as suas decepções? Lista elas. As suas decepções com igreja, com pastor, com líder, com discipulador, com líder de célula. As suas decepções com denominação, suas decepções com a sua história de cristianismo. Quais são os seus vínculos reais? Atenção, o que é que sobrou? O que é que sobrou? O que é que ficou consistente? O que é que passou pelo teste da decepção e da frustração mais absoluta nas idealizações que você construía? Se não sobrou nada, bem-vindo ao barco. É hora de Jesus começar a construir alguma coisa consistente na base da ressurreição. Quantos querem morrer pela unidade da sua célula? Constranja os irmãos com a sua morte, servindo liberalmente, amando, se gastando liberalmente. Se quer andar em unidade com a sua mulher, para de competir com ela. Serve ela, ama ela, deixa ela constrangida, fazendo o que a Bíblia manda você fazer, que é morrer pela sua esposa. Se quer ganhar seu pai que é descrente, morre por ele. Aguenta os absurdos dele, serve ele, cuida dele, se importe com ele. Vai atrás de quem você descartou. E faz o contrário agora, experimenta. Constranja. Aqueles que realmente querem caminhar na unidade, eu gostaria que você respondesse a Deus nesse momento, fechando os olhos e orando. Você pode vir à frente, se ajoelhar, ou você pode se ajoelhar aí onde você está, ou você pode procurar alguém, ou você pode orar com algum discipulador. Faça qualquer coisa, mas não fique indiferente. Feche seus olhos, responda a Deus: entendi como eu vou edificar a unidade. Quero viver experiência de relacionamentos ressuscitados, relacionamentos que cruzaram a fronteira da decepção, da frustração e da desistência. Se você já desistiu de relacionamentos, o Senhor te chama para alguma coisa maior, que vai além dessa coisa humana, dessa festinha infantil. Se você quer perdoar líderes que você idealizou demais e te decepcionaram, esse é o momento. Menciona o nome deles, o nome delas. Gostaria de ouvir a sua voz orando. Aquele murmúrio santo do povo de Deus respondendo ao Senhor. Responde ao Senhor. Abre a sua boca, verbaliza a sua oração. Todo mundo ore. Os irmãos aqui à frente, a equipe de apoio, todo mundo orando, todo mundo orando. Pessoal da equipe de louvor, os irmãos lá de trás, abra sua boca, responda a Deus. Seja sério em relação a esse alvo que foi proclamado nessa conferência, de andarmos em unidade. Se você tiver liberdade depois, fale isso e viva isso em relação a pessoas próximas.
pratique isso em relação a pessoas próximas. Pai, no nome de Jesus, apresentamos essa obra diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos leve a edificar à maneira de Deus. Obrigado pela Páscoa do Cordeiro sacrificial. Obrigado pelo exemplo gritante, maravilhoso, sublime, incomparável, único de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, que veio em carne, reconhecida em figura humana, semelhança de carne pecaminosa. Obrigado, obrigado porque queremos, Senhor, caminhar em unidade, num nível ainda mais profundo. E obrigado porque o Senhor traz essa verdade, porque o Senhor quer construir uma casa maior, que cresce mais, numericamente, que tem mais influência. Entendemos que o Senhor quer ampliar a densidade dos alicerces dessa casa que o Senhor constrói. A unidade é porque o Senhor deseja nos levar a ser milhares e dezenas de milhares e centenas de milhares em São Paulo. Entendemos o propósito. Edifica no nosso meio isso. Abre a sua boca, abre a sua boca. Eu gostaria que agora você orasse por alguém da sua direita ou da sua esquerda, terminando esse nosso tempo.